Antes de começar o nosso episódio, eu vou apresentar a nossa patrocinadora oficial, que é a Brainfresh. A Brainfresh que está acreditando no projeto da Fonocompass desde o início, a nossa patrocinadora fundadora, que a gente fala. É uma plataforma digital brasileira que está aí para facilitar o dia a dia dos fonoaudiólogos, das fonoaudiólogas na prática clínica. Ela permite que a gente entre e personalize, crie jogos personalizados terapêuticos para os pacientes. Então, a gente pode entrar ali na plataforma, escolher o modelo de jogo que a gente quer personalizar, pode ser jogo da memória, jogo de dominó, entre outros modelos, e conseguir escolher as palavras, os substantivos que vão estar fazendo parte desse jogo, pensando na demanda justamente do paciente. Então, vai ter mais de 1.400 opções de substantivos ali para selecionar para o jogo terapêutico, e aí pode filtrar a partir de vários filtros, como o fonema, alvo, né, o grafema, a categoria semântica da palavra também, a posição do fonema, do grafema dentro da palavra, tudo isso para facilitar muito, coisa que a gente demora meia hora para fazer de forma manual. Dentro da plataforma a gente consegue fazer em pouquíssimos minutos, então facilita muito o dia a dia. Além disso, eles também estão desenvolvendo protocolos próprios, então isso é muito legal, estão disponibilizando na plataforma, e eles estão lançando também a área Premium, onde a gente consegue, além de criar esses jogos pensando nos pacientes, a gente consegue criar perfis dos pacientes e encaminhar esses jogos para eles praticarem em casa, né, treinarem em casa, e além disso tu ainda consegue acompanhar o desempenho dele, ver se ele acessou o jogo, ver se ele jogou, até quando ele jogou, né, quanto tempo foi o jogo dele, para ter esse acompanhamento um pouquinho maior. E hoje eles estão disponibilizando, né, nessa parceria, um cupom de desconto. Então acessem aqui na descrição, vai estar o link da Brainfresh, conheçam a plataforma, tem recursos que são gratuitos e tem uma área premium, né, que é essa que eu comentei, então com todas essas funcionalidades extras, que é muito legal. Então eles estão disponibilizando o cupom FONOCOMPASS10, oferece 10% de desconto para quem acompanha aqui o Fonocompass. Então é isso, agradeço muito a parceria e fiquem com um ótimo episódio do podcast Fonocompass. Olá, hoje nós vamos ter o nosso terceiro episódio da Fonocompass, um podcast feito por fonoaudiólogos para fonoaudiólogos e, claro, para todos os outros profissionais que tiverem interesse no nosso assunto. Hoje é um tema que eu não domino nada, não é da minha área. Vou começar me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Letícia Pacheco Ribas, sou fonoaudióloga, mestre e doutora em Linguística Aplicada e professora do Departamento de Fonoaudiologia da UFSPA. E faço parte da Clínica da Linguagem. Na minha frente, Ananda Ramos Pereira, fonoaudióloga, mestre em Linguística Aplicada, doutoranda em Ciências da Reabilitação, pela UFSPA, e também parte da Clínica da Linguagem. Nós somos da Fonocompass. Nós temos a grande alegria hoje de ter aqui pessoas muito especiais para conversar de um tema diferentão para mim, que é sobre alterações otoneurológicas, diferenciando as causas centrais e as causas periféricas. Conosco, professora Cristina Soldeira, doutora em Gerontologia Biomédica e professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da UFSPA, minha colega lá na UFSPA. E a nossa querida Marlise Ribeiro, médica formada pela Fundação? Pela Fundação. Doutora em Clínica Médica pela URGS, professora adjunta de Neurologia da UFSPA e também dá aula na Fonoaudiologia da UFSPA e coordenadora do Ambulatório de Neuroimunologia da Santa Casa de Porto Alegre. Sim. É um prazer estar com vocês aqui. E antes de eu começar a fazer as perguntas para elas, gostaria de agradecer imensamente o nosso patrocinador, a Brainfresh. Bom, Cristina, me conta uma coisa. Diga. O que é tontura? O que é vertigem? Muito bem. Em primeiro lugar, então, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Foi um prazer participar do primeiro episódio e agora estar de volta e para tratar de um tema que mora no meu coração. A otoneurologia é uma paixão e ainda mais podendo conversar com a Marlise e a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, que eu acho que sempre suscita muita dúvida, as pessoas têm muito interesse e curiosidade em saber. Então, a gente começa, eu acho que o tema
conceituando um pouquinho, né, Marlise? Acho que é importante conceituar vertigem, tontura, porque isso existe uma confusão grande, as pessoas confundem muito as coisas, e o que eu queria trazer, assim, para a conversa inicial é a conceituação, então, de vertigem, pelo último consenso da Barani Society, que nos conceitua na área de otoneurologia, e que antigamente a gente tinha uma ideia e conceituava, e eu ensinei isso durante muitos anos, até vir um novo conceito, que a gente diferenciava a vertigem de tontura clinicamente muito pelo sintoma de que a vertigem seria a tontura rotatória, seja do paciente se sentir girando ou de sentir o ambiente girando ao seu redor. Sim. E que a tontura seria todos os outros tipos de alteração, de sensação, Tontura né? ou vertigem? A tontura seria todos os outros que não rotatórios. E a vertigem é rotatória. Só que a Barani, no último consenso, colocou dentro da vertigem a conceituação de que seria qualquer tipo de sensação de movimento corporal sem que a gente tenha um movimento realmente acontecendo. É uma alucinação do movimento. É, uma alucinação. Então, a pessoa, independente se é uma oscilação, então sentindo que o meu corpo oscila, estou sentindo a sensação de flutuação, sinto sensação de rotação, isso tudo seria já conceituado como vertigem segundo, mas isso num conceito bem teórico, técnico da Barani Society, que é quem dá essas diretrizes, né, os parâmetros principais. E que a tontura, ela já estaria mais relacionada a outros tipos de sensação, de alteração, né, de sensação de outros tipos de movimento, mas não necessariamente essas que eu citei, né? E daí eu queria ver, Marlise, no consultório, quando chega um paciente que te diz, né, doutora, vim aqui porque eu tô com tontura, qual é a conduta, né? Como é que vocês diferenciam? A gente também tinha essa ideia de que tu ensinou por muito tempo, a gente também na neurologia, né, de que vertigem é essa alucinação do movimento, né? Tudo gira, o ambiente gira, ou o paciente sente que está girando, enquanto tontura era todo o resto, né, de alterações. Então, a primeira coisa que a gente, quando o paciente chega com essa queixa no consultório, né, de tontura, a gente sempre tem que perguntar para o paciente o que é tontura para ti, o que descrever a sensação. Primeiro, porque a gente queria saber, pelo conceito antigo, se era um sintoma vertiginoso, né? Tudo gira, a gente tem que explicar para o paciente como é que é. Tudo gira, tu acha que vai cair. Muitas vezes ele vai dizer, não, eu acho que eu tô como se eu estivesse caminhando nas nuvens, é como se eu estivesse com a cabeça vazia, é como se eu estivesse dentro de um barco, eu fico mareado e meio nauseado, né? E coisas até que não tem nada a ver com a otoneurologia, com o sistema vestibular de equilíbrio, assim, é como eu fico com a visão, eu me levanto, daí, é sempre quando eu me levanto e fico com a visão toda escura, parece que eu vou desmaiar. Então, uma coisa de lipotímia, pré-síncope, né, que não tem nada a ver, que pode ser provavelmente alguma coisa circulatória, de tensão postural, ou até arritmia cardíaca, dependendo, né, da idade do paciente, se for um paciente mais velho. Então, para o paciente, tontura pode ser um mundo. E aí cabe a gente conseguir conceituar dentro de tudo dos sintomas que ele vai nos dizer. Perfeito. Né? E acho que uma coisa, Marlise, que é importante a gente sempre falar, né? Por mais que possa parecer uma coisa muito básica, vamos dizer assim, que a vertigem, ela não é uma doença em si, ela é um sintoma de alguma coisa. Exatamente, assim e como a tontura, né? Pode ser até uma arritmia cardíaca, né? Pode vir de várias causas, inúmeras causas. E é isso que a gente veio aqui um pouco também tentar esclarecer. E tu tens assim, ó, quando os pacientes referem algum tipo de vertigem, de sensação, de tontura, já por essa descrição do sintoma, imaginar se vai para uma causa mais central, mais periférica, ou quais as características, o que acho que daí a gente tem duas situações diferentes, né? Tem aquele paciente que vai ao consultório, e aí ele vai relatar que ele tem uma tontura, ou mesmo uma sensação vertiginosa,
que é esporádica, que agora, neste momento, até ele não tem, ele já foi no otorrino e o otorrino disse que não é nada. E tem o paciente que vai à emergência. São 2 pacientes diferentes. O paciente que vai para uma emergência de um hospital ou de uma UPA com sintoma vertiginoso agudo, que ele não está conseguindo caminhar, que ele está vomitando muito, que ele não consegue nem ficar de olho aberto, ele vai ter que fazer medicação sintomática endovenosa, a gente tem que pensar em outras coisas, né? Então, se eu estou diante desse paciente na emergência... eu comecei há 2 horas, né, foi agudo, eu não consigo caminhar, tô vomitando, né, não tô conseguindo abrir o olho, não consigo falar, ficar em pé. A primeira coisa que a gente tem que descartar sempre é um AVC, né, um AVC de tronco cerebral. Depois a gente até pode comentar um pouco da anatomia, né, de todo o sistema vestibular, mas assim... É um AVC, principalmente, aí, claro que entra sempre, né, as questões epidemiológicas que a gente tem que ter na cabeça. Se é um paciente de 68 anos, tabagista, hipertenso, diabético mal controlado, e tem esse sintoma que começou há 2 horas, bom, eu tenho que pensar em AVC. Esse paciente vai fazer todo o protocolo para AVC agudo, provavelmente até vai acabar sendo trombolizado, o trombolítico, se ele está dentro das 4 horas e meia, né, pensando em AVC isquêmico, se ele tem uma tomografia normal de crânio. E depois disso, né, se ele não melhorar ou se apresentar outros sintomas, ele vai fazer uma ressonância e vai, enfim, a gente vai prosseguir a investigação. Mas numa fase muito aguda, num paciente que epidemiologicamente pode ter uma doença vascular, a gente vai tratar como um AVC isquêmico agudo de tronco cerebral, certo? Porque epidemiologicamente isso é o mais importante dentro de uma emergência. Perfeito. Agora, mesmo numa emergência, o paciente chega, sei lá, é uma menina de 25 anos, né, que não tá tão... Ela tá há 2, 3 dias que ela levanta a cabeça, e quando... Já teve pior, quando ela levantava a cabeça melhorava, né? Quer dizer, quando ela levantava a cabeça dava sintoma, daí ela fica sentada melhora, quando ela vai se deitar ela sente tudo girar da cama, mas agora ela tá só um pouco nauseada, um pouco mareada. Bom, eu não vou pensar num AVC, né? Pode ser, dentro do contexto, uma VPPB, que é a causa mais comum de vertigem, né? Vertigem paroxística posicional benigna. Então, acho que na emergência sempre, né, ver, claro, a idade do paciente, mas sempre pensar que se ele está com um sintoma muito agudo, muito importante, um sistema vestibular muito importante, um desequilíbrio, náusea e vômito, descartar um acidente isquêmico, um acidente vascular, tanto isquêmico quanto transitório. Né? E uma coisa assim, já que tu falaste, né, das estruturas, da questão neurológica, porque as pessoas também pensam em tontura, em labirinto. E labirintite, e que não é labirintite, né? Labirintopatia, né? Enfim, mas a labirintite que as pessoas popularmente falam e pensam numa coisa mais periférica, o órgão do labirinto ali. Só que existe toda uma conexão dessa informação periférica que vai para o sistema nervoso central e que tem conexão com inúmeras outras estruturas. Super complexo. Muito complexo, é tronco encefálico, envolve parte cortical, então isso aí seria interessante tu nos conduzir um pouquinho para a gente entender por que um paciente com AVC ali e tem essa sintomatologia tão forte da vertigem e pode ser algo que não tem nada a ver com o labirinto. Então, isso que tu falou é super verdade, né? As pessoas, eu tô com labirintite, né? Sempre a gente tenta, olha... Não deve ser uma labirintite, porque uma labirintite verdadeira, né? Inflamação, infecção do nervo, uma neurite, não é comum, mas enfim. Quando o paciente chega assim, eu tô com labirintite, o que eu imagino? Porque se não é nada otológico, você já descartou, você tá procurando um neurologista por uma causa central, pode ser do nervo, né? Então, saindo do labirinto para trás, né? O nervo, que a gente chama de 8º nervo, porque são 12... Lembrando da neuroanatomia, são 12 nervos cranianos, 12 pares de nervos, né, que inervam a face. E o labirinto, o nervo vestibular, ele é o 8º nervo. E ele tem uma parte que é vestibular, ou seja, do equilíbrio, né, e uma parte que é da audição, é o nervo vestíbulo coclear. Então, esse nervo,
ele vai até o núcleo, ele tem um núcleo, né, um núcleo do nervo vestíbulo coclear que está no que a gente chama de tronco cerebral, que é a parte mais posterior do cérebro, na transição bulbo-ponte, né, bulbo-pontina. Naquele núcleo, ele vai ter conexões que vão para o cerebelo, né, as vias vestíbulos cerebelares, ele vai subindo pelo tronco cerebral até os núcleos de outros nervos cranianos que são muito importantes na semiologia e na sintomatologia das síndromes vestibulares, que são os 3 nervos responsáveis pela motricidade ocular, né, que seria o terceiro nervo, o quarto e o sexto nervo. E aí a gente está falando de ponte mesencéfalo. Depois ele continua, ele vai até um núcleo, que seria o grande núcleo sensitivo do sistema nervoso, que é o tálamo, né? E do tálamo, ele vai ter conexões, vias corticais, né, para o córtex visual, para o córtex parietal, que é o córtex sensitivo. Então, é super complexo, claro, como tudo dentro da neurologia acaba sendo, porque é uma via que apesar de ser dentro do ouvido, enfim, as pessoas já é uma periférico, ela vai até o córtex cerebral, né, para manter essa via íntegra de que a função seja na verdade, a percepção do teu corpo em relação ao ambiente. Que ela é inconsciente, tu não está sempre pensando nela, porque essa via está íntegra, né? Mas às vezes ela tem que ser consciente, aí tu usa o teu córtex, né? Sei lá, agora eu vou virar para esquerda, tu tá pensando nisso. Mas às vezes quando tu olha para direita, tu não tá pensando nisso e tem que estar via íntegra, porque senão cada vez que a gente olhasse para um lado, a gente ia cair, porque o corpo não ia saber onde estava, né? Então a gente precisa de todas essas vias que começam lá dentro do labirinto, né? Dentro do ouvido interno, do nervo, do tronco cerebral, do tálamo, do lobo parietal, do lobo occipital, do cerebelo, para a gente caminhar, olhar para o lado, olhar para o outro, deitar na cama e não cair, né? Então, isso é super complexo. E por isso que os pacientes, então, que têm algumas patologias específicas centrais, que acometem sistema nervoso central, tanto tronco encefálico como a parte cortical, podem ter como sintoma tontura. A tontura. Então, a tontura, na verdade, vai ser um sintoma em várias doenças. Várias doenças. Tu pode ter, por exemplo, se a gente pensar ali, começando no nervo, tu pode ter a verdadeira labirintite, daqui a pouco tu fez casualmente, a semana passada eu vi uma paciente com um herpes zoster, né, de pavilhão auricular, que fez um acometimento de 7º e 8º nervos. Mais de 40 anos? Mais de 40 anos. Que daí tem que tomar vacina? Ela não tinha tomado ainda, né? Mas tem que tomar vacina da herpes zoster. E ela tinha um sintoma, claro, ela fez uma paresia facial, né, pelo 7º nervo, mas um sintoma vestibular importante, não estava conseguindo caminhar, estava nauseada. Por um herpes zoster, ela fez uma ressonância e tinha ali a captação dos 2 nervos, estavam inflamados. Então, essa é uma verdadeira neurite vestibular, uma labirintite. Né? Que tem tratamento, enfim, o herpes é um dos poucos viroses que a gente pode tratar, né? Enfim, tem tratamento. Mas essa é uma causa incomum, né? Apesar das pessoas chamarem tudo de labirintite, essa é a verdadeira labirintite, ela é incomum. Pode ser um tumor do nervo, né? A gente tem outros tumores de bainha de nervo. E o 8º nervo, ele é casualmente um dos mais acometidos pelo schwannoma, né? Que é os tumores das células de Schwann, que tem até um nome, né? Neurinoma do acústico. Que aí vai dar um sintoma. E aí, lembrando de novo, né? O nervo também tem um componente auditivo. Então, vai ter perda auditiva, hipoacusia, né? Uma sensação de ouvido cheio, zumbido, né? Além de tontura, vertigem. E do tronco cerebral também a gente pode ter tumores, lembrando sempre que se a gente pensar numa neoplasia, os sintomas são mais progressivos, demoradinhos, crônicos, enquanto que um AVC é hiperagudo, né? E a própria neurite, né, acometimento viral, enfim, também é mais agudo, né? Mas tem uma outra coisa que me é bastante cara para conversar, porque a Letícia falou que eu trabalho no ambulatório de neuroimunologia da Santa Casa, daí eu vou puxar a brasa para o meu assado, né? Tem uma coisa bem importante que a gente não pode deixar de lembrar, que é a esclerose múltipla. Claro. Né? Então,
A esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune, inflamatória do sistema nervoso, que ela se apresenta com surto e remissão. Então, o paciente vai ter um sintoma neurológico qualquer, vai demorar alguns dias ou semanas e ele vai melhorar espontaneamente, pelo menos no início da doença. Uhum. E isso é uma bênção e uma maldição, né? É uma bênção porque ele melhora espontaneamente e é uma maldição porque muitas vezes ninguém faz o diagnóstico. E demora mais o diagnóstico. Exatamente, isso, aí porque ele fica bem. ele fica bem e ele não procura o médico. Ou ele procura e ninguém pensa. Sim. Porque assim, não é incomum a gente, paciente chegar para nós no ambulatório de esclerose múltipla ou na emergência, como por exemplo uma neurite óptica, né? Com uma perda visual, e a gente, é uma esclerose múltipla. E a gente pergunta, tá, mas nunca teve nada antes? Não, eu já 6 meses atrás, 1 ano atrás, eu tive uma labirintite. Isso não é incomum. A gente ouve, aí tu vai perguntar o que era essa labirintite. Eu fiquei desequilibrado, não conseguia caminhar direito. Então, a tontura, a vertigem pode ser um dos primeiros sinais da esclerose num surto de esclerose múltipla. Em um evento único. Um evento único, que dura alguns dias ou semana. E muitas vezes, durou 3, 4 dias, não foi nem no médico. Disseram que era uma labirintite e passou. Ou ele foi no médico e o médico achou que era uma labirintite. Médico achou que era um labirinto, um Dramin, e ia passar de qualquer maneira. Até porque o sistema nervoso, o sistema vestibular, ele tem todo um processo de compensação, exato, né? Compensação visual, enfim, né? Ele tem um sistema inibitório de compensação muito poderoso, vamos dizer assim. O corpo vai se adaptando também. Se adapta, a tontura, ela não fica... A pessoa tem a crise, ela não vai ficar para sempre com a crise, porque vai compensar. E nesses casos, imagino que se for bem diagnosticado nesse início, o tratamento tem muito mais sucesso. Né? Claro, quanto mais precoce. Melhor. Infelizmente, né, ainda só para fechar o tema esclerose múltipla. Mas pode fica à vontade, Maria. Infelizmente, né, isso eu falo uma coisa que eu falo sempre para os alunos, para os residentes, e os residentes conseguem ver isso na nossa prática. Como a esclerose múltipla ela é uma doença de mulheres jovens, né, 3 mulheres para um homem, quando uma mulher chega à emergência, uma UPA, com uma queixa de tontura, né? Eu tô com tontura. Eu tô com vertigem. Eu tô com uma dormência na minha mão. Pode ser, não sintoma sensitivo, qualquer esclerose múltipla. Ela vai ser liberada como um estresse, sabe? Porque a mulher, né, jovem, não vai estar doente, é um estresse. Uma fase mega produtiva que pode estar super, né, tá estressada, porque tá com TCC da faculdade. E até porque a vertigem também tem um fator psicossomático muito forte. Sim, a gente sabe que tem uma associação e é mais fácil, vamos dizer assim, as pessoas pensarem nessa via e aí se o médico pergunta assim, mas tu não tá estressado, sempre vai ter um estresse. Sempre vai ter. Eu tô fazendo meu TCC, eu vou casar, sabe, eu vou fazer uma viagem, eu perdi dinheiro, não sei. Então, sempre vai ser um estresse. E aí, atrasa o diagnóstico, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Nem sempre é só estresse, nem sempre é só psicossomático. Eu sempre falo isso para os alunos residentes. A gente tem que deixar essa causa psicológica, psicossomática. Por exclusão. Assim, lá embaixo, né? É a última coisa. Depois que fizer... E a labirintite é isso, é uma tontura. Daí a pessoa às vezes não sabe nem explicar direito o que ela está sentindo, um desequilíbrio. E vai passar. E aí era uma labirintite. E às vezes faz os exames, né? Quando se pede exame de labirintos e coisa assim. Pode ser normal, dá né? alteração, às vezes não. Então, se é central, pode não ser, pode não dar, né? Pode não dar no início, muito no início. Então, exatamente. Isso que é complicado, né? Nessa questão, porque a gente tem na Vecto, por exemplo, a gente tem dentro do exame muitas coisas que podem detectar essas pequenas alterações, inícios de alteração central, né, no exame, que é importante. Então, eu acho importante que o médico também esteja atento para pedir essa investigação, né? E daí, não sei se o que tu costuma pedir, assim, se é só exames de imagem ou são exames mais específicos? Claro, dependendo da situação. Na emergência, o paciente acaba fazendo sempre um exame de imagem, né? Mas no consultório, muitas vezes, assim, eu vou te dizer que na maioria esmagadoramente das vezes, o paciente já vem com os exames.
Ele vem com uma audiometria, uma impedância e uma vecto. Já vem. Já vem. No consultório. Porque ele No vem do consultório, porque ele vem do otorrino. Ah, sim. E aí, quando o otorrino suspeita de O algo, otorrino diz assim, encaminha. aparece central e aí encaminha. Então, quando o paciente tem uma tontura, ele vai primeiro no otorrino. 90% das vezes é no otorrino. É difícil chegar direto Primeiro, assim, no neuro. Tá. Olha, não lembro da vez que não veio encaminhado, seja de um clínico, seja do otorrino, né? Até de fono. O paciente foi fazer o exame e a própria fonoaudióloga que fez o exame, olha, acho que isso aqui é para o neurologista. Né? E daí já encaminhar ou sugerir para um neurologista avaliar. E qual é a tua sugestão quando o paciente tá com tontura? Ir pro otorrino ou ir pro neuro? Eu acho que sempre deve ir no otorrino primeiro. Acho que sim, porque... Para ver se é periférico. Porque o exame físico do otorrino, ele é muito especializado, a gente não consegue fazer no consultório, então, do neurologista. Então, é melhor que ele descarte todas as patologias otológicas que ele pode ver no consultório. É a mesma coisa que um oftalmo. Quando o paciente está com alteração visual, na esclerose múltipla a gente vê muita alteração visual, mas a gente sempre prefere que o paciente passe primeiro no oftalmo, porque toda aquela aparelhagem do oftalmo a gente não tem como fazer no consultório. E o otorrino, a mesma coisa. Então, eu prefiro que ele vá primeiro no otorrino. Então, até bom que chegue, então, já, que já chegue com todo esse olhar. Redondinho. Tá. E Cris, tu poderia nos dizer, assim, quais são as características desses exames, os mini-exames, né, dentro da Vecto, em relação a essa patologia central? Tem alguns sinais no exame de Vecto que a gente pode suspeitar. Tem alguns sinais que são característicos, então são patognomônicos de uma alteração central, que chamam mais atenção, que a gente poderia começar desde as provas iniciais, até a calibração dos movimentos oculares, porque a Vecto é um exame que é muito baseado nessa via vestíbulo-ocular, então ele se baseia muito em movimentação ocular, seja ela uma movimentação que ela é espontânea. Então, muitas vezes a gente vai observar de forma espontânea como o olho vai se comportar com alguns estímulos, como movimentos voluntários que a gente vai pedir para o paciente executar. E daí a gente já tem uma via vestíbulo-cerebelar ali que é verificada. Então, se tem geralmente algum problema aí na via, vai aparecer em alguma dessas provas. Então, a gente tem uma bateria de provas que a gente chama de óculo-motoras, que aí a gente vai ver a oculomotricidade, então motricidade ocular, e nessas provas oculomotoras, como avaliam essa via de controle motor? Quando se tem uma alteração central, geralmente essas provas vão ter uma alteração significativa. Então, a gente vai ter uma calibração irregular, então é um paciente que não consegue fazer a sacada, né, que é a troca de movimento de um ponto fixo para o outro de forma correta. Então, ou ele foge do ponto, ou ele tem uma latência muito grande para ir de um ponto ao outro, ele demora muito para o olhar se deslocar, ou ele não consegue ter precisão no movimento ocular de ficar parado naquele ponto. E isso na calibração, nos movimentos sacádicos. Então, tem essa troca, o rastreio pendular, que tem que seguir uma luz, né? Então, o paciente tem que fazer um movimento de perseguição ocular. E esse movimento de perseguição é muito complicado para quem tem uma alteração já de controle de movimento. Então, o registro, ele não vai sair um registro linear, ele não vai sair a sinusoide como a gente espera, ele vai sair um registro todo cortado, às vezes o paciente nem consegue fazer esse segmento. Então, as provas oculomotoras, no meu ponto de vista, são muito importantes nessa questão de separar o periférico do central. Se eu tenho um paciente que chega com as provas oculomotoras, ok, tá, já fica meio caminho andado para ser um periférico. Não sei, Marlise, sempre que o paciente chega, eu sempre torço para ser algo mais periférico, né? Também, né? Porque é de mais simples resolução, então parece que eu faço o exame torcendo, assim, para não dar alteração. Claro. Mas claro que tem as partes espontâneas, então o nistagmo espontâneo no início, né?
O paciente simplesmente de olho aberto, com olhar fixo num ponto, ele não pode ter movimento ocular, porque não tem nada movendo. E se o olho dele se mexe, é porque tem alguma informação incorreta ali, que está passando e que está fazendo esse olho mexer. E que aí vocês vão perguntar, tá, mas se tem a conexão, o olho não mexe conforme o movimento ocular mexe, mas não quando a gente está com a fixação ocular. Porque aí tem o sistema central de inibição, que é inibitório e que deve funcionar. E essa é o segundo sinal mais importante, não em segundo em ordem, segundo apenas, né, que a gente está falando, mas que é dessa via inibitória. Então, a gente vai ter isso no espontâneo, no semi-espontâneo, que é quando o paciente direciona o olhar fixo, né, para os pontos, para os 4 pontos. E na prova calórica. E aí, na prova calórica, esse sistema de inibição, a gente vê bem se ele funciona ou se ele não funciona, se ele está adequado ou não. Porque a gente provoca uma movimentação lá dos líquidos do labirinto e a gente espera que tenha um movimento ocular reflexo. E o paciente pode fazer na fase aguda? Ou deve ou não? Então, aí da fase aguda... não vai gostar, né? É, assim, ó... Já vou te responder. Tá. Só vou completar da calórica para não ficar, o pessoal não ficar, né, se perguntando, mas eu quero te responder isso, tá? Porque é complexo e vou querer a opinião da Marlise. Eu tô amando, porque eu tô relembrando vários conceitos e essa aula tá, assim, maravilhosa. Imagina. Mas, assim, de central na calórica, a gente tem 2 sinais principais. Quando a gente tem um nistagmo invertido nas 4 provas, nas 4 estimulações, então nas 2 quentes, 2 frias, que a gente espera uma direção de nistagmo específica e o que a gente tem é uma direção oposta àquela que a gente está esperando. Então, quando existe inversão dessas respostas, isso é um sinal que é considerado patognomônico, na literatura a gente encontra isso. E também, que eu acho principal, a ausência do EIFO, que é o efeito inibitório de fixação ocular. Então, enquanto o paciente ainda está sob efeito da estimulação, eu ainda estou registrando os nistagmos, ele está com os olhos fechados, é claro, e eu peço para o paciente abrir os olhos. Esse nistagmo, ele tem que ser inibido imediatamente, ou diminuir. Ele olhar, né, para um ponto. Ele vai olhar ou para a ponta do meu dedo, porque ele vai estar numa posição deitada para fazer a prova, em função do posicionamento. Então, eu vou pedir para ele abrir os olhos e olhe na ponta do meu dedo. E este olhar num ponto fixo tem que inibir. Então, ele tem que inibir pelo menos uns 40%, a literatura traz 40%, 30%, mas tem que inibir a amplitude dessa resposta nistágmica. O paciente que abre os olhos e não tem inibição, ou que tem um nistagmo muito intenso, mas daí já não é patognomônico, é sugestivo. Ele tem nistagmos muito intensos na prova calórica e não refere tontura. Isso a gente chama de dissociação nistagmo vertiginosa. Porque quando a pessoa tem um nistagmo muito intenso, significa que o labirinto está hiperestimulado, e aí a sensação que o paciente vai ter é de uma vertigem intensa, deve ser. Então, se o paciente não sente, ele abre os olhos, fica, o senhor sentiu muita tontura? Não senti nada, estava normal. Opa, né? Então, o esperado é que a pessoa tenha essa sintomatologia. E com relação ao que tu perguntaste da crise, é muito complicado fazer em paciente em crise, tá? Já chegou o paciente em crise para fazer. Não dá para fazer muita coisa, porque o paciente sente muito desconforto. Na verdade, até no consultório, o paciente vem com uma VPPB ainda em crise. E já aconteceu de fazer manobra de EPLE e o paciente vomitar no consultório. Isso, eles vomitam. Mas entendi. Claro, fica bem, quem não está em crise já vomita, às vezes, na prova calórica, né? Então, porque daí tem a outra conexão, né? Com toda a outra parte do sistema vestibular, com o sistema vagal, né? Então, que vai desenvolver isso tudo. Mas o que a gente pode fazer no paciente em crise é um registro de um nistagmo. Se ele tiver com nistagmo espontâneo, fazer um registro do nistagmo espontâneo e ver até onde o paciente consegue ir.
E daí eu já vou passar a bola para Marlise. Dizer o que eu adoro quando os exames, quando a VENG vem assim super bem feita, né? Daí a fono já fez a manobra de Dix-Hallpike, aí diz que é negativo, vê se tem dismetria, alguma coisa, alteração de cerebelar, né? Índice nariz, enfim. A presença do nistagmo, se tem nistagmo espontâneo, como é que é esse nistagmo. E aí, as provas calóricas, né? Uma coisa que eu acho super importante em relação assim, a diferenciar se é periférico ou central, enfim, é o que tu falaste, Cristina, sobre o nistagmo, né? Esse movimento involuntário, errático dos olhos, que a gente chama de nistagmo, se a gente está diante de uma vestibulopatia periférica, é isso que a Cris falou, assim, ele vai esgotar, né, ele tem uma latência, então, na hora que a gente pede para olhar para um lado ou para o outro, ele vai demorar um pouco para fazer a batida, então tem uma latência de início, ele vai esgotar se o paciente olhar para um ponto fixo, e ele é unidirecional, ele geralmente é horizontal, ou ele tem uma leve componente torsional, assim, dá uma torcidinha no globo ocular. Sim. Se eu olho para um paciente, o paciente tem um nistagmo, um para cada lado, um movimento errático dos olhos, né, geralmente, principalmente vertical, que não tem latência, ele está sempre ali, ele não consegue ser inibido por um ponto fixo, daí a gente está diante de uma patologia de sistema nervoso, provavelmente cerebelar ou tronco cerebral, alguma coisa que o paciente vai ter que fazer uma ressonância de crânio. Sim. Não sei, Marlise, mas para mim essa falta da inibição é um dos principais sinais. Sim. Assim, quando não tem quando isso, tu não consegue parar muito da via central isso, né? Da via inibitória, que é central. Então, que é o esperado. Que o esperado é que, porque assim, é natural que o paciente, ao ser estimulado, labirinto, seja estimulação visual, porque tem o optocinético também, né, a estimulação visual optocinética, que tu provoca esse movimento, como a provocação vestibular pela temperatura, ela vai gerar um movimento ocular, isso é esperado que aconteça. Só que, no momento que o paciente faz uma fixação ocular, esse movimento ele é inibido. Porque daí o cérebro vai entender ali que, não, então esse movimento não existe, vou inibir, vou ignorar essa informação. Agora, no momento que está a parte central com algum problema, principalmente nessa questão inibitória, daí... E aí entrando, né, os nistagmos de origem centrais são múltiplos, né, a gente tem sempre que estar estudando, enfim, né, mas eles são diferentes, né, no exame físico de um nistagmo vestibular. Eu ia perguntar sobre essa diferença. Então o nistagmo vestibular é assim, ele tem essa latência, ele demora um pouco, ele vai esgotando, né, na medida que tu olha para lá, ele vai diminuindo, e se o paciente olhar para um ponto fixo, ele vai parar. Ele é sempre horizontal, ou pode ter um componente levemente torsional, né, do globo ocular. Enquanto que o nistagmo central, então ele não tem a latência, ele vai ficar batendo sempre, né, e para múltiplas direções. Não é só horizontal, ele é vertical. Pode ter, a gente tem até o sissó, né, que é o gangorra, né, um para cima, um para baixo, imagina? Olha só. A gente tem opsoclonos mioclônicos, que o olho fica mexendo. Então, assim, obviamente, tu vai olhar para isso, tu já sabe que tem alguma coisa muito errada. E na pesquisa do espontâneo de olhos fechados, quando o paciente está sem essa inibição, né, e que a gente deixa, então, deixa o olhinho ali à vontade, só que daí quando pode aparecer justamente outra característica, é aquele nistagmo que é alternante. Então, ele começa a bater para a direita, daí ele vira para a esquerda, daí ele vai para a direita. É multidirecional. Que vai de olho, sem fixação nenhuma. E tudo isso que a Marlise falou, né, e do vertical também, nistagmo vertical, que é também um dos sinais importantes, né, eu acho que a dissociação nistagmo vertiginosa também é ele ter esse movimento de olhos abertos e não ter vertigem. Eu ia perguntar. Não tem vertigem. Não pensem que esse paciente está assim caindo, né? Eu imaginei que estivesse. Não, porque daí ele está acima até do núcleo do vestibular. Vamos estar no mesencéfalo, pode estar no cerebelo. Então não tem vertigem. Sabe que eu vou ter que contar um caso de uma familiar idosa que fez implante coclear bilateral.
E na hora lá da cirurgia, no pós-operatório, a médica comentou que ela poderia ter episódios de tontura. E aí, naquela semana que ela já tinha recebido alta, eu me lembro dela ter essa queixa um pouco de tontura. E quando eu olhar, daí passado, e aí estagnou, né? Aquilo ali foi resolvido, não apresentou mais as tonturas. Mas passado uma semana, eu fui olhar o olhinho dela, ela tava com um nistagmo. Só que eu perguntava pra ela, né? Vó, tu tá sentindo alguma coisa? E ela não tinha queixa. Ela não tinha queixa. Mas aí tinha que ver o tipo de nistagmo. Se é um nistagmo só... Aí eu precisava chamar a Cris lá. É que aí a gente teria que avaliar bem pra ver, né? Hoje é fácil, os residentes filmam, né? Isso. E aí mandam. Sim. Olha, o que tá acontecendo? Podia filmar. Filmar, Que nistagmo é esse? Hoje em dia tem essa facilidade, né? Marlise, tu falaste que às vezes tu recebe, então, exames muito bons. Aí olha assim, foi minha ex-aluna da FONO. Verdade, já recebi. Tá, então assim, ó, se tu pudesse me dizer assim, o que é um exame bom e o que é o que seria um exame não bom, para dar dica pro pessoal que tá nos assistindo. Não, o exame bom é isso que eu comentei assim da Weng, né? Então, ter ali a descrição de ter feito a manobra de Dix-Hallpike, já me economiza um tempo, né? De fazer. Porque daí tu não precisa fazer Não preciso fazer, vou confiar, né? Manobra de Dix-Hallpike. Lembrando, né, que a manobra de Dix-Hallpike, ela é uma manobra que o paciente está sentado e a gente deita, olhando para um lado, deita rápido, depois vira a cabeça para o outro, para ver se vai provocar vertigem e nistagmo, né? Tem que ter nistagmo junto. Que é presente na vertigem paroxística posicional benigna, né, VPPB. Então, fazer as provas cerebelares, né, para ver se tem dismetria, enfim, descrever o nistagmo, se tem nistagmo espontâneo, como é que é esse nistagmo, e depois o resultado das provas calóricas. Eu gosto, e tenho sorte que os pacientes já vêm, a maioria... com audiometria e impedanciometria também, né? Porque, de novo, sendo repetitiva, o nervo, ele tem duas funções, não só uma, né? E eu sempre lembro isso. Outra coisa, um dado epidemiológico muito importante, além de o AVC ser uma coisa muito frequente na emergência no nosso país, se a gente tem uma neuropatia craniana única, unilateral, tipo uma perda auditiva unilateral, uma vestibulopatia unilateral, uma neurite óptica unilateral num paciente, a gente sempre tem que pensar em sífilis. Então, esse exame é fundamental. Então, se o paciente vem com uma perda neurosensorial, só de um nervo, né? O outro está normal, com comprometimento vestibular, né? Também unilateral, eu sou obrigada a fazer uma sorologia para sífilis, né? Apesar de que o Ministério da Saúde recomenda que todo paciente tem que fazer sorologia para sífilis, porque a gente tem muita sífilis. Muita. E a sífilis... Qual é a prevalência que tá? Na prevalência eu não sei, mas assim... E a sífilis, ela é chamada a grande imitadora, né, das doenças neurológicas e também dermatológicas, mas a dermato não vou me abster de comentar. Mas na mesmo neurologia... na fase última da sífilis? Não, principalmente também. Mas as dermato iniciais, né, primária e secundária. Até que eles dizem que essa primária, secundária e terciária é meio agora demodê, né? Que a sífilis é um contínuo. Sim. Mas ela dá qualquer manifestação neurológica. Então, paciente, a gente já teve lá no hospital, paciente surdo de um ouvido, sífilis, né? Neuropatia sifilítica. Então, por isso eu gosto de receber audiometria também, impedância, se tem uma perda neurosensorial associada, também outra coisa a se pensar com a perda neurosensorial é o próprio neurinoma, né, o tumor, a doença de Meniere, né, que acontece também com crises vertiginosas, que ela tem uma tríade, zumbido, vertigem, perda auditiva, mas não necessariamente vai ter os três juntos no início. Então, assim, às vezes a paciente vem com queixa, geralmente mulher, né, queixa de crises vertiginosas, se ela tem uma perda neurosensorial, auditiva neurosensorial, né, pode ser um Meniere também. Então, eu gosto dos exames todos já. E as perdas unilaterais, elas são mascaradas, né? Pelo outro ouvido, né?
A pessoa vai, às vezes, se adaptando. Que daí só o exame vai mostrar, né? Só o exame vai mostrar. A minha mãe, contando o caso de família, teve neurinoma no acústico, né? E foi só por uma atividade laboral que ela tinha, que ela precisava usar fones de ouvido. E aí que ela começou a se dar conta que tinha um ouvido, ela não que, tava opa, bem. esse ouvido aqui não tá ouvindo bem. Aí atendia de um lado um telefone, do outro tinha diferença, e aí foi ver. Porque as perdas auditivas da idade, né, ou por autoesclerose, enfim, elas são bilaterais, né? Então tem que desconfiar se é só um ouvido que tem uma perda grave ou tá normal, né? Pode ser alguma coisa do nervo mesmo, né? A gente saindo um pouco, mas assim, em termos de alteração auditiva, quando tem um paciente com alteração sensório-neural unilateral, já fico... Descartado o trauma acústico. Descartado o trauma, né? Algo pontual que o paciente pode, trauma, mas né? eu digo assim, sem explicação óbvia, né? Sim, ou pontual, sim. né? É que as pessoas estão nos assistindo aqui, não estão entendendo a piada interna, né? É que a Nanda tem uma perda... Eu tenho uma perda. Unilateral. Isso, por trauma acústico. Um trauma acústico romântico. Então, o trauma acústico, essa é uma característica aí que vai dar, mas quando não se tem, né? História e é uma coisa unilateral... já tem que... E ainda se tem zumbido, tem uma tontura associada, né? Sífilis, perdi o exame. Tem que ter mais atenção. E eu queria só reforçar, aproveitar a tua pergunta. Quem perguntou do exame, não foi tu, né? Foi. Aproveitando o exame bom e o exame não bom. Não vamos falar do não bom. Vamos falar do bom. Os alunos fazem bons exames. Isso, os exames, mas sabe, Marlise, não sei, tu deves receber, né, em consultório, exames assim, vamos dizer, não ruins, mas incompletos, né? Então, eu acho que o importante para os fonoaudiólogos é entender a importância de passar por todas essas etapas, uma anamnese bem feita, as provas cerebelares, de triagem cerebelar, eu acho que é fundamental. Depois ir para as provas de posição e posicionamento. Eu geralmente para os alunos eu passo não só o DICS como o de rotina, como também a investigação de canal lateral. Então a gente faz também o Roll Test. Eu acho que é importante, porque, claro, o acometimento maior é de canal posterior, né? Mas fazendo a DICS, mas é um exame que fica completo. E depois a Vecto, e a Vecto com todas as suas provas, porque às vezes as pessoas deixam de fazer algumas etapas da Vecto, mas é importante que se faça todas as etapas. E reconhecer bem, acho que é importante para os fonoaudiólogos, é reconhecer essa diferenciação que é tão importante dos nistagmos, né? De quando suspeitar, então, do nistagmo central. Até para conversar, né? De repente, com o médico, trocar uma ideia. Né? Porque o fonoaudiólogo vai fazer o exame, e eu tô perguntando porque não é da minha área, tá? O fonoaudiólogo vai fazer o exame em função do pedido do médico, da requisição do médico. Então, o médico também tem que... Eu não sei se tem algum exame que geralmente o fono não faz, mas deveria fazer porque não foi solicitado pelo médico. Não, porque se tu pede o Vecto Eletro, Veng, né? Aí é uma questão, né? Porque às vezes se pega pelo convênio, coisa assim, que pede a Vecto, e alguns fonoaudiólogos fazem só a Vecto, e não esse... Eletronistagmografia. E não esse... A gente tá falando Vecto, né? Mas é um nome grande, Vecto Eletronistagmografia. Aí precisa fazer trabalho de fala para falar isso. Quando eu vou escrever para o paciente, quando não tá no sistema, tem que escrever para ele. Eu faço uma letra bem bonitinha. Bem bonita. Daí, porque senão... Mas a tua letra é bonita. Não, ela é legível. Bonita não é. Mas é para ele poder falar no telefone e marcar e ler direitinho, que é uma palavra grande. Então, o médico pede uma Vecto Eletronistagmografia. Mas eu quero pontuar uma coisa, assim, que eu acho que é importante também, né? No momento que o médico pede a Vecto, ele pede a Vecto e não é que seja errado, vamos dizer assim, o fonoaudiólogo fazer só a Vecto. Mas, para o fonoaudiólogo que quer um entendimento daquele paciente, que quer fazer um bom diagnóstico, no meu ponto de vista, tem que acrescentar triagem cerebelar e as provas de posição e posicionamento.
Eu acho que é Elas estão dentro da Vecto? essencial. Não, Elas não tem fazem gente que parte não faz. da Vecto, por isso. E não é isso que eu tô querendo dizer, assim, não é o fonoaudiólogo que opta por não fazer. Claro, ele tá fazendo ali, né? Vecto. Mas o que eu penso assim, o que custa eu fazer se vai facilitar o meu diagnóstico? Mas tem, assim, porque os pacientes vêm pro e médico falam isso, também. assim, eu fui num... Não vou fazer propaganda, mas Aham, tá. eu tenho alguns lugares que eu encaminho. Uhum. E a fonoaudióloga fez toda uma história, me examinou todo, fez a manobra. Uhum. E aí tem outros que falam assim, a pessoa Nada. nem conversou. Só Sim. bota o eletrodo lá e sai fazendo. Uhum. Exatamente. Então, Sim, tem fonoaudiólogos que vão tentar entender todo o caso. exato. Isso e- ajuda muito Uhum, o trabalho do médico e o paciente, principalmente o paciente, né? Uhum. Que na verdade é o principal. Ao fim e ao cabo, vai Sujeito ser da bem história. diagnosticado. Sim, sim. Claro, é o Uhum, paciente. uhum. Facilita o meu trabalho. Aham. Mas é principalmente para o paciente, né? Ele sai de lá super investigado, né? Uhum. E em termos, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho em termos também de encaminhamento de tratamento, né? Para esses pacientes, principalmente esses pacientes que têm vertigens de origem central, porque de origem periférica, não sei qual a conduta geralmente, mas queria deixar daí tu falar um pouquinho de tratamento. Que é mais comum, VPPB, ele vai fazer a manobra, né, de Epley, ele vai melhorar, Uhum. né? Mas como essas vertigens, e aí entra um gancho, que a gente até poderia falar depois da enxaqueca, né? Isso, É muito comum a relação, assim, é muito comum a concomitância entre ter enxaqueca e ter VPPB, tá? Na verdade, é um contínuo. Se a gente pegar um enxaquecoso, ele na infância, ele tinha cinetose, né? Que é aquela, né, a náusea e o vômito quando o paciente está dentro do carro, né? Um ônibus, assim, Sim. quando está em movimento. Depois ele chega na adolescência, início da vida adulta, ela começa, geralmente mulher também, com enxaqueca. E aí lá pelos 30, 35, 40 começa com crises de VPPB. Então isso é um contínuo, né? Essas pacientes, por mais que eu gosto, assim, faz a manobra, o paciente melhorou, eu até falo assim, é melhor fazer exercício de reabilitação labiríntica do que ficar tomando labirinto, do que vertigs, sabe? Então eu geralmente encaminho os pacientes para os exercícios. Né? Mesmo depois da manobra feita, o paciente ficou bem, eu gosto que o paciente vai fazer, porque isso vai recorrer durante a vida dela. Aí ela já faz, já sabe que tem um profissional que vai lá e vai reabilitar. Né? Para as causas centrais também, principalmente, né, pós-AVC, assim, a gente encaminha sempre, né, para reabilitação, para exercícios. E até para esses casos que existe, né, essas tonturas, que até agora tem um nome, né, alteração da percepção corporal, que é mais psicogênica, funcional, né, os pacientes também têm benefício com essa reabilitação, né, então também caminho, quando tu não acha nada, claro, tá associado muitas vezes a um transtorno de ansiedade, algum transtorno do humor, mas o paciente tá incomodando, e também caminho. Pois é, porque eu fico pensando, assim, que tem uma tendência, mas isso é pelo que eu observo dos pacientes que chegam com a queixa de tontura, às vezes mal investigada, às vezes acontece, assim, não investigou, não esgotou a investigação, porque como é um sintoma, tem que saber a causa para poder tratar, acredito, né? Então, fazem uso de medicamentos antivertiginosos, às vezes por conta. Sim. E ficam usando por anos. E aí a gente tem um problema, assim, principalmente com a sinarizina, a flonarizina, né? A flonarizina, que é o Vertix, que é muito bom, assim, em crise vertiginosa. Ele funciona, não vou dizer que ele não funciona. Mas aí o paciente fica tomando por conta, e aí às vezes ele toma continuamente, 1 ano, 2, e a flonarizina dá parkinsonismo, né? Ela é causa de parkinsonismo. Então, o Brasil ele é um país que tem uma causa, não sei como tá agora, tá? Mas uma causa importante de parkinsonismo no país era o uso de sinarizina e flonarizina. Olha só.
né? Isso é muito Então, importante. que é totalmente iatrogênico. Vai receitar Fertix para um paciente de 70 anos. Faz reabilitação, né? Faz exercício, faz a manobra no consultório, investiga um pouco mais, vê o que é essa tontura. Né? Daí a gente chega o paciente todo rígido lá, né? Todo parkinsoniano. Tá tomando Vertix há 5 anos. Existe? Existe. Eu sei de casos de paciente que há mais de 10 anos Chega duro, né? toma antivertiginoso. Assim, e o que... Aí era a minha pergunta justamente, nem o que tanto. que isso Ou traz? fica tomando, por exemplo, Dramin. Dramin, fica eu com ia sono. Né? Mascarando, né? Movalhado o dia inteiro. Fica tomando Dramin. Tá. Fora que pode mascarar uma Algo. causa, né? Alguma coisa que esteja Exato. acontecendo. Então, Exatamente. essa questão... Por uma impregnação lá do tálamo, né? Do que? Esses medicamentos, não? Ou a flonarizina, O Dramin. cinnarizina. Não, o Dramin, sim, é que ele é um depressor, né? Uhum, Do sistema nervoso, ele vai dar sono. Que ele funciona principalmente para náusea, antiemético, né? E tem alguns outros medicamentos, assim, que por muito uso faz com que tenha tontura, vertigem? Isso sempre na anamnese do paciente, a gente tem que perguntar que medicações usa, né? Assim, por exemplo, na nossa área, na neurologia, tu tem, por exemplo, anticonvulsivantes, assim, principalmente mais antigos, mas fenitoína, até carbamazepina, que podem dar tontura, né? Ou até a fenitoína até é uma causa de uma síndrome cerebelar, enfim, com atrofia cerebelar. Então, sempre é importante saber que medicações o paciente usa. Daqui a pouco ele toma... Sim. O que ele chama de... Aí, voltando lá no início, né? Às vezes ele chama de tontura uma hipotensão postural, tá tomando um monte de antihipertensivo, tô com a pressão super baixa, né? Ou faz hipoglicemia, sei lá, toma errados hipoglicemiantes, porque é diabético, não se alimenta direito, faz crise de hipoglicemia, ele chama isso de tontura. Então, claro, sempre tem que fazer um apanhado do que o paciente está tomando, né? Que outras doenças concomitantes ele tem. Perfeito. Então tá, perfeito. Estamos chegando ao fim, queria agradecer. Já? Viu como é rápido? Passou rápido. Foi muito boa. Ficaria muito conversando Muito mais bom. um pouco, Então, né? Marlise. Uma aula, porque na época em que eu fiz fonoaudiologia lá na graduação, nem tinha disciplina de otoneurologia no século passado. Eu poderia até complementar com isso, com essa Na informação, nossa universidade né? tem. Na nossa universidade tem. Eu também tive o privilégio de... É verdade. Mas isso é uma questão interessante, né? Que eu sou tão apaixonada pela otoneurologia e eu não tive na graduação. Eu fui aprender foi uma depois. paixão tardia. Foi uma paixão tardia, mas Que bom que a gente tem a Cris, né? Que traz de ensinar os alunos. Maravilhoso. Então, eu queria agradecer imensamente, Cristina Solteira, Imagina, Marlise obrigada. Ribeiro. Obrigada, eu que Vocês agradeço. são bênçãos de Deus em nossas vidas. Foi um tempo maravilhoso aqui. Maravilhoso. E que a gente possa ajudar, né, com esse bate-papo, assim, a fazer pensar algumas coisas. E lembrando, pessoal, por favor, curta nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para a gente conseguir continuar Dá aquele fazendo continuar fazendo esses episódios, esses encontros. Coloquem, por favor, nos comentários assim, ideias, sugestões de temas, porque a gente quer abranger a fonoaudiologia e áreas afins, porque isso é bacana, assim, a experiência que a gente tem quando a gente trabalha em equipe ou em lugares maiores, que a gente pode discutir casos clínicos, isso que enriquece, né, a nossa prática profissional. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. E agradecer imensamente o nosso patrocinador, a Brain Fresh.